Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa 20ª aula do curso de Bioquímica Básica e hoje nós continuaremos a discorrer aqui acerca do processo de fotossíntese. Essa aula especificamente, ela vai estar diretamente centrada em compreender as etapas enzimáticas do processo da fotossíntese, observando-se aspectos associados com as reações que acontecem e os produtos, beleza? Então vamos lá, sem muitas delongas. Bem, a etapa enzimática ela também pode ser conhecida como etapa de fixação dos carbonos, então nós veremos que a etapa enzimática ela vai ser caracterizada por três grandes momentos. Uma etapa inicial que nós denominamos como etapa de fixação do carbono, deixa eu pegar aqui o pointer para mostrá-los. Então nós teremos essa etapa inicial da fixação do carbono, uma etapa posterior chamada de etapa de redução, e uma terceira etapa, que é a etapa de regeneração do aceptor. E aí nós veremos aqui que nessa etapa você pode ter síntese de amido ou açúcar, ah, ácidos graxos e até mesmo aminoácidos. Para além disso, essas reações que foram subdivididas em três etapas, elas são denominadas como ciclo de reações, ou também chamado ciclo de Calvin-Benson. Um aspecto muito significativo a ser pontuado aqui de antemão, pessoal, é que essa primeira etapa, que é a etapa de fixação, o que nós teremos aqui? Nós pegaremos os carbonos provenientes aqui da molécula de dióxido de carbono, que serão utilizados para formar uma molécula, ou melhor, um carboidrato com três carbonos aqui, que nós chamamos de gliceral aldeído 3-fosfato, ou também conhecido aqui como PEGAL. Além disso, para que aconteça a formação do gliceraldeído 3-fosfato, ou PEGAL, o que a gente vai precisar fazer? Sabe aqueles ATPs e NADPHs que foram sintetizados durante a etapa fotoquímica? Ao longo desse processo, eles serão utilizados aqui para que aconteça essas reduções e, consequentemente, formação aqui do 3-PEGAL. E o PEGAL ele é posteriormente transformado em carboidratos mais complexos, como por exemplo a sacarose, amido, glicose, ou até mesmo a gente pode ter um direcionamento aqui para formação de amido, sacarose, perdão, aminoácidos, ácidos graxos e etc. Tá bom? Então vamos lá. A primeira etapa, como eu falei para vocês, é a etapa de fixação do dióxido de carbono. E nessa etapa você vai ter o quê? Tu pega o dióxido de carbono e combina ele com uma molécula de 6 carbonos, que nós denominamos como ribulose bifosfato, que geralmente é abreviado como UBP. E dessa combinação do dióxido de carbono com a ribulose bifosfato, forma-se agora uma molécula com 6 carbonos. No entanto, essa molécula que foi recém-sintetizada aqui com 6 carbonos, ela é extremamente instável e ela acaba sendo hidrolisada, isto é, ela acaba sendo quebrada, formando duas moléculas com 3 carbonos que nós chamaremos de 3-fosfato glicerato, ou também abreviada aqui como PGA. Então vamos lá. Então você tem a ribulose bifosfato, ela combina-se com dióxido de carbono e isso é mediado por uma reação enzimática que tem a presença de uma enzima chamada de rubisco, e a rubisco ela vai formar agora duas moléculas de 3-fosfato-glicerato. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira etapa com detalhes para vocês não ficarem perdidos. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui a ribulose bifosfato, ela é também chamada de ribulose 1,5-bifosfato. Ela se liga à molécula de dióxido de carbono, né? E a partir disso, a gente vai ter aqui algumas espécies intermediárias. No entanto, essas espécies intermediárias elas são extremamente instáveis, né? E isso daqui é catalisado por uma enzima chamada de rubisco. E o término desses processos aqui, desses rearranjos moleculares, forma-se aqui uma molécula de 3-fosfato-glicerato. Beleza? A segunda etapa é a etapa de redução do fosfato-glicerato. E aí, o que acontece nesse momento? Mediante duas reações, o fosfato-glicerato é reduzido a PEGAL. Então, o que acontece? Nessa etapa, para que aconteça tudo isso, um ATP e um NADPH é consumido para cada PGA reduzido. Então, vamos lá. Ó. Você tem aqui o 3-fosfato-glicerato, sobre a ação da 3-fosfato-glicerato quinase, vai formar a 1,3-bifosfato-glicerato, e aí
a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, catalisa formando aqui o gliceraldeído 3-fosfato. Aí você vai falar, nossa, mas eu tenho que decorar essas reações? Na verdade, não. O que é importante tu saber de antemão? Na verdade, sim, né? O ideal seria sabê-las, né? Mas é bem simples, ó, te liga. A partir do 3-fosfato glicerato, você vai formar o gliceraldeído 3-fosfato. Então, do PGA, você forma o PEGAL. E nesse processo, você tem o consumo de um ATP e um NADPH para cada molécula de gliceraldeído que foi reduzido, beleza? De maneira a qual eu preciso que vocês entendam que o que acontece nesse segundo momento é essa redução. A terceira etapa aqui é a regeneração aí da ribulose bifosfato. Então, o que se acontece? Nesse momento, você vai ter agora a regeneração da molécula de ribulose bifosfato, de maneira a qual, o que você precisa entender? Nesse estágio, 5 moléculas de Pegal reagem para formar 3 moléculas de ribulose bifosfato. Então, como assim, pro? Te liga. Você tem a formação aí dos Pegal, e essas moléculas de Pegal vão ser formadas aqui 6, só que 5 elas vão ser direcionadas para ser regenerada aqui a ribulose bifosfato. E nesse processo no qual você utiliza essas 5 moléculas, você tem que obrigatoriamente consumir 3 ATPs para fazer esse processo de regeneração. Beleza? E aí a ribulose bifosfato ela tem várias vias de regeneração. Então você tem aqui, ó, toda uma série de cascatas enzimáticas que vão fazer essa regeneração da ribulose bifosfato, tá? É um processo extremamente complexo, mas o que é importante você se ater? Você vai pegar moléculas de pegal e a partir do pegal você faz esse processo de regeneração da ribulose bifosfato. Tranquilo? Portanto, o que é importante você se ater? Para a liberação de uma molécula de pegal, para que você consiga estocá-la, você tem que obrigatoriamente consumir o quê? 3 moléculas de dióxido de carbono, 9 moléculas de ATP e 6 NADPHs. E além disso, um aspecto muito interessante a ser destacado para fazer sentido com a aula anterior é que a etapa fotoquímica, principalmente a parte cíclica, aqui esse claro não deveria estar aqui, perdão, ela acaba sendo essencial para quê? Para que haja produção de ATP de maneira a qual esse ATP possa ser utilizado para a etapa de fixação aqui do carbono, tá? Outro aspecto a ser destacado é que consome-se mais ATP do que NADPHs. Além disso, o pegal residual que sobrou aí desse processo, ele é utilizado, ora, para formar o amido que vai ser estocado ou a sacarose que é transportada. Então, o que acontece? A gente comentou que uma parte do pegal que era formado, ele era utilizado para fazer a regeneração da ribulose bifosfato. No entanto, uma outra parte dele vai ser direcionado ora para a produção de sacarose, ora para a produção de amido. Então percebam que você tem toda uma série de várias reações aqui, ó. Então o gliceraldeído ele vai ser agora direcionado ora para produzir sacarose, ora para produzir amido. Sendo que o amido é estocado e a sacarose é transportada aí pela planta. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Você tem a região aqui citosólica, e aí o pegal ele vai ser agora direcionado mediante uma série de várias enzimas, de maneira a qual você tem a produção aqui de sacarose e posteriormente isso aqui é direcionado aí para o transporte para as mais diversas partes da planta. Em contrapartida, você pode ter agora uma situação na qual você pode ter o direcionamento aqui do pegal para amido e ele vai ser agora estocado, beleza? E é isso, gente. Isso daqui é só um overview geral para não confundi-los. Na próxima aula, que é a última etapa da discussão sobre fotoquímica, sobre fotossíntese, nós comentaremos aqui sobre fotorrespiração e mecanismo C4 e CAM, tá? Esse mecanismo aqui do ciclo de Calvin-Benson, ele também pode ser chamado como metabolismo C3, que ele é majoritário em maioria das plantas. Então, 85% das plantas realizam essa etapa aqui, denominada como ciclo de Calvin-Benson. Mas nós veremos que existem algumas plantas que elas conseguem ter algumas variações desse processo
a qual nós denominaremos como metabolismo C4 e metabolismo CAM, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!